RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros, entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação Rosimeire Salles. Olá, você que acompanha a RCI, estamos aqui iniciando mais um programa Entre Livros e eu gostaria de deixar registrado que hoje é o Dia da Língua Portuguesa, sabia? Dia 27 foi o Dia dos Meios de Comunicação. A gente está sempre aqui falando a data comemorativa do livro, porque este programa visa justamente, tá fazendo aí a difusão do livro. E hoje a gente vai estar com o livro Breve História de Foz do Iguaçu. O autor é o Micael Alvino da Silva, ele tem graduação em História, mestrado também em História, com o tema Tríplice Fronteira e a Segunda Guerra Mundial, e ele também é doutor em História pela USP. Ele é professor da UNILA, né? Esse livro ele foi publicado pela editora Epígrafe, mas também pela Uniamérica, porque na época o Micael ele era professor da Uniamérica, não é isso, Micael? Isso mesmo. Então, boa tarde a você e aos que nos ouvem, né? Agradecer pelo convite e dizer que é uma satisfação estar aqui e falar um pouquinho deste livro. Então, Micael, o seu livro trata de história, né? Que é um tema que eu gosto muito. E você faz aí uma breve, mas na verdade não é tão breve assim, né? A gente, assim, seu livro, a gente... o prefaciador também falou sobre isso, né? Sobre que você delimitou assim fases dessa história de Foz do Iguaçu, né? Desde antes dela ser Foz do Iguaçu, né? Você fez todo um levantamento histórico. Conta pra gente então essa fase aí, como era, né? Isso aqui antes de ser Foz do Iguaçu, o que era afinal, né? A ideia de escrever um livro que fosse acessível, né, a todos os públicos, contando a história de Foz do Iguaçu, perpassa pelo período colonial, inclusive. A gente não tem como ignorar elementos que estão no nosso presente que nos remetem à Foz do Iguaçu colonial, né? Então, acho que dois exemplos clássicos. Quando se fala dos visitantes da Itaipu Nacional, do Parque Nacional das Cataratas, né? O primeiro mencionado é o Cabeça de Vaca. Se ele esteve ou não esteve, a grande questão há essa associação a ele, né? Que teria passado por volta de 1490 e algo, 1500 e alguma coisa. Existe uma variação nessas datas aí, e a lenda das cataratas, né? Que está presente na Avenida Brasil. E aí isso aí remonta a séculos. Exatamente. Vai saber quanto tempo. Né? Exatamente. Então, a ideia, o livro foi publicado em 2014, e a minha pretensão era fazer uma breve história, no sentido de não conseguir dar conta de fazer uma história longa, né, de escrever mais coisas, mas a temporalidade é pensada numa temporalidade longa. Eu estou pensando aí do período colonial até o presente. E aí eu dividi, né, os períodos, né, que, a meu ver, são importantes para a gente compreender como que esse lugar foi formado, né? E aí pega período colonial de 1500, 1490 e algo em diante, até 1945. É um longo período, mas é um período em que acontecem coisas que são importantes para a gente compreender como que aqui se formou. Por exemplo, saltando para o século XIX, a gente tem o sistema de obragens, né? Como que essa região economicamente sobrevivia através da extração da erva. Não teve assim, como que eu vou dizer, o desenvolvimento da região mesmo começou mais, por aí mesmo, né? Com os obreiros. As obragens, né?
Em termos econômicos, o produto que começou a movimentar esta região no final do século XIX foi erva mate e madeira. Há um período que eu menciono no livro também, não com muita profundidade, mas menciono, que o Paraná fez parte dos domínios espanhóis. E aí, neste período, houve até mesmo uma redução jesuítica, e não uma só neste lugar específico, mas em vários lugares desta região, aquele passado que remete aos jesuítas espanhóis. Né? Mas quando a gente pensa da formação contemporânea, o marco é o período ali pós extração da erva mate e da madeira. Né? Sobretudo depois do fim do término da Guerra da Tríplice Aliança, né, em que há uma exploração mais efetiva dos ervais naturais, né, erva mate natural, do Paraná, Mato Grosso do Sul, e principalmente do lado paraguaio, né, quando empresários argentinos subiam o rio de Buenos Aires, passando por Poçadas, né, chegando até onde era as Sete Quedas, né? Portanto, esse período colonial, veja, ele é longo temporalmente falando, e a gente só compreende ele olhando um espaço geográfico maior. Não dá para falar em Foz do Iguaçu nesse período. Em termos de eventos em si, ele não tem muita coisa para contar, né? Ele tem um tempo, mas que se manteve mais ou menos estável, né? Digamos assim. Então, por exemplo, a gente foi aqui, colônia da Espanha, não é isso? Foi, não é colônia, era colônia? O domínio territorial fazia parte dos domínios espanhóis. Uhum. Aí depois, quando o Brasil entra na Segunda Guerra, não é antes. Aí o que acontece aí neste período, né? A Guerra da Tríplice Aliança, que no Brasil a gente chama de Guerra do Paraguai, ela é importante para a gente compreender que a partir deste período, dinâmicas diferentes ocorreram do ponto de vista econômico e político macro, né? Pensando em termos de Brasil, Paraguai e Argentina, e nesta região especificamente começou um trânsito muito grande destes produtos. E aí eu estou falando de 1890, quando a colônia militar, aí sim começamos a falar de Foz do Iguaçu, quando a colônia militar ela se estabelece na região 1889, ela vem com uma missão de dizer: este território é território do Brasil. Aí já passamos todo o período pós-independência, estamos num período mais contemporâneo. E este período mais contemporâneo, que na minha interpretação que exponho aqui no livro, ele vai ali até em torno de 1945, 1950, mais ou menos, que é o período que a extração da erva mate, da madeira, deixa de ser crucial em termos econômicos para a região. Aí nós vamos ter outras situações entrando em destaque, e aí, principalmente, a segunda parte do livro, que eu vou mencionar as obras de infraestrutura, né? Ou seja, coisas que vão trazer para essa região uma dinâmica muito diferente. Ou seja, estou falando de como que o Paraguai e o Brasil se aproximaram. O Paraguai era um país muito voltado, o comércio do Paraguai era voltado para os portos argentinos. O que acontece ali, no meados do século XX, é que o Paraguai passa, por uma série de políticas, passa a estar voltando o lado do escoamento da sua produção, ele passa a ser voltado para o Brasil. Quando o Brasil cria para o Paraguai, a partir da década de 40, e isso vai ser efetivado anos depois, um porto franco, né, lá no Porto de Santos. Um depósito franco no Porto de Santos e depois no Porto de Paranaguá. Né? Poxa, quer dizer, começou lá, na verdade. Não foi aqui a interação ali Paraguai-Brasil, em termos comerciais, eu achei que tinha começado aqui em Foz. Não, isso foi uma estratégia de integração regional. Né? Foi uma estratégia de integração regional que a ela foi somada a construção efetiva da BR-277, né, sua conclusão em 1959, um pouquinho antes da Ponte da Amizade, que conectou a Ruta 12 no Paraguai.
Então, quer dizer, nós temos uma mudança importante. Você conecta a Assunção, a capital do Paraguai, ao Brasil, a essa ponta do Brasil, mas não só isso, ao grande parque que é o estado de São Paulo, sudeste do Brasil, o Parque Industrial do Sudeste do Brasil. Isso vai proporcionar um trânsito de mercadorias enormes, né? Um trânsito enorme de mercadorias aí neste corredor. Micael, a gente tem mais história para contar. A Isoé de Florianópolis, Deise Pedroso, já entrou aqui no nosso Facebook. Nós estamos aqui no Facebook, Rádio RCI Iguaçu. Se você quiser participar, entrar, contribuir, enviar questionamentos, você sinta-se à vontade. Estamos também no site, né? E no YouTube, em todos os canais aí, no WhatsApp. Tá? Você fique à vontade para interagir com a gente. Então, vamos dar agora um pequeno comercial e voltaremos daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. A melhor noite do Dia dos Namorados está no Hotel Mabu Interludium Iguaçu Convention. Jantar e hospedagem com fondue e um espumante por casal por apenas R$480. E você pode fazer a opção por uma decoração romântica do quarto com o custo adicional de R$190, podendo parcelar em até 6 vezes. Comemore o Dia dos Namorados com jantar e hospedagem do Hotel Mabu Interludium Iguaçu Convention. E agora vamos falar de economia, e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta sexta-feira, dia 31 de maio. Bisteca bovina, R$ 14,79 o quilo. Coxinha da asa congelada, R$ 6,98 o quilo. Leite longa-vida Poli, 1 litro, R$ 2,38. Café Caboclo, 500 gramas, R$ 6,49. Sabão em pó Omo Multiação, 1 quilo, R$ 6,99. Cerveja Brahma retornável, 300 ml, R$ 1,59. Beba com moderação. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. Há 45 anos, 2 povos se uniram em torno de um mesmo desafio: gerar energia capaz de garantir o futuro. 45 anos depois, brasileiros e paraguaios podem dizer com orgulho: construímos a maior produtora de energia limpa e renovável do planeta. Uma empresa respeitada e admirada no Brasil e no mundo, pelo que fez e pelo que vai fazer. Itaipu Binacional, 45 anos. 2 países, uma só energia. Dê o primeiro passo para conquistar um imóvel, uma casa, uma sala comercial, construir, fazer uma reforma, viver da renda de aluguel de imóveis. Faça uma simulação no site da Demilar Consórcio Imobiliário e descubra, com um especialista no assunto, os passos certos para você conquistar tudo isso. Sem juros e com poder de negociação. Acesse ademilar.com.br e faça o investimento da sua vida. Qualidade de vida na sua empresa faz toda a diferença. Ainda mais com o Itamed, plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante, que nasceu para quem trabalha em Foz do Iguaçu e região. Um plano com benefícios diferenciados, para que os funcionários estejam sempre saudáveis e tranquilos. Estrutura completa, com profissionais dedicados e de referência em toda a região. Faça já seu plano com carência zero para consultas e exames laboratoriais. Consulte o regulamento no site. Itamed. Faz toda a diferença. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Nós estamos aqui com o autor Micael Alvino da Silva e ele está falando para a gente, está fazendo uma breve história de Foz do Iguaçu para a gente, não é isso, Micael? Isso mesmo. Então vamos lá. Você estava falando aí dessas rotas para favorecer o comércio do Paraguai, né? Exatamente, o comércio entre o Paraguai, e o Brasil, né? A iniciativa de Itaipu Binacional também na sequência trouxe uma transformação demográfica enorme para esta região. Aí foi uma grande mudança na cidade, na característica geral da cidade, né? Da cidade. Foi a primeira? E da região como um todo. Grande monta foi, né? Foi uma grande obra que depois, inclusive, as pessoas, muitos aqui permaneceram porque, terminada a construção da Itaipu Binacional, não havia obras no Brasil em quantidade suficiente para abarcar toda a mão de obra. Então, muitos dos que inicialmente previam vir para morar em Foz do Iguaçu apenas durante a construção da usina, acabaram ficando, né, e formando esta cidade que nós conhecemos como Foz do Iguaçu.
Pois é, e a questão do Parque Nacional, ela veio antes da Itaipu, né? O Parque Nacional do Iguaçu é muito interessante. Primeiro que eu coloco no livro uma provocação, quão interessante seria se tivéssemos um parque binacional. Um parque Brasil-Argentina, como é a usina hidrelétrica de Itaipu. Uhum. Mas é muito diferente, porque são iniciativas nacionais. Não são projetos de integração, o Parque Nacional do lado argentino e o Parque Nacional do lado brasileiro. São estratégias. E por mais que a beleza seja, a natureza seja a mesma, né? Uma você está vendo de um lado, de outro. Como que eu vou dizer assim? São passeios diferentes, belezas diferentes, né, são realidades diferentes, apesar de estar no mesmo contexto, assim, e propósitos diferentes, né? Quando o Parque Nacional do lado da Argentina foi criado, em 1935, a proposta era criar uma cidade em torno do parque. As ideias de preservação, conservação do meio ambiente, dialogando com a cidade de Porto Iguaçu, construindo a cidade junto com o Parque Nacional, uma estratégia de ocupação do território. Os argentinos, inclusive, queriam ter criado, se discutia, a criação de uma colônia militar nos moldes que o Brasil tinha criado em 1889. Que foi a estrutura organizacional, dirigente, governamental, daqui local, né? A gente começou como colônia, não é isso? Exatamente. E aí, veja, o Parque Nacional do lado brasileiro tem a conexão com um personagem importante da história do Brasil, né, que é o Santos Dumont, que teria vindo e conhecido as cataratas e enfim, feito uma gestão política junto ao governo do estado do Paraná para que a área fosse uma área de interesse público. E na sequência, o que nós temos em 39 é a criação do Parque Nacional do Iguaçu, como conhecemos hoje, né? Claro, sofreu ampliações, enfim, mas a criação é de 39. Né? Característica mais turística mesmo, né? De Exatamente. Disponibilização para as pessoas, né? Porque até então era mata fechada lá e, né, não tinha oportunidade de... Não era assim essa característica de turismo, né, que a gente tem hoje, que as cataratas representam, inclusive economicamente para a cidade. Né? Hoje... À época, as minhas pesquisas sobre os anos 40, aí avançando um pouquinho no tempo, mas nos anos 40, a população local tinha o que eu chamei no livro de uma relação orgânica com o parque. Então, o parque criado em 39, as minhas pesquisas lá em 42, 45, elas indicam que as pessoas faziam eventos sociais no parque. Né? Então, o parque não tinha tanto esse apelo turístico como tem hoje, mas tinha um apelo mais da população local. Né? Então, muitas são as histórias das pessoas que iam ao Parque Nacional do Iguaçu. Você coloca aqui, né, várias histórias. Pessoas que iam ao Parque Nacional do Iguaçu para fazer casamentos, a missa, né? Enfim, essas coisas... Isso acabou, né? Hoje o parque, digamos assim, é para turista. Porque você até paga mais barato para poder visitar, mas as pessoas já não fazem como culturalmente faziam antes, né? Eu chamei isso de uma relação estranhada, sabe? Que quando a população tem uma relação orgânica com o parque, ou seja, ela vai ao parque para eventos sociais, é uma situação. Depois, sobretudo, do processo de privatização da década de 90, né, isso que você mencionou é coberto de razão. Sobretudo, depois da década de 90, das privatizações, o que a gente tem uma especialização, né, do parque no atendimento ao turista. E aí o que se perdeu? O que se perdeu foi justamente este contato social das pessoas. Então eu digo que hoje nós somos, aqui em Foz do Iguaçu, meio guias, né, de turismo. As pessoas nos visitam, a gente vai lá, visita o parque, enfim. A gente vai quando tem gente de fora. Exato. Não é aquela coisa que a gente vai para caminhar. Não. É verdade. Né? Tem as diferenças que eu pontuo aí nesse momento do livro. E aí, vamos lá. Então, passada a fase da construção de Itaipu, isso... você conta aqui também sobre
a Segunda Guerra Mundial, a participação da região, né? Aqui a participação dos revolucionários também nessa região, antes de realmente você entrar na questão da segunda parte, né? Que é a formação mesmo da Tríplice Fronteira. Você quer falar um pouquinho sobre essa parte da emancipação política? Sim, veja, é muito interessante esse aspecto que você tocou, e aí que é um ponto crucial, que meu mestrado foi sobre este assunto, né, que é pensar como que essa região, o que aconteceu nessa região durante a Segunda Guerra Mundial. Né? E o que acontece nesta região, talvez um dos primeiros momentos que a gente pode colocar assim, em termos de história, que os eventos externos impactam diretamente a região. E o evento histórico que impactou esta e outras regiões, inclusive de interior, imagina a quantidade de pessoas, haviam menos de 10 mil pessoas morando em Foz do Iguaçu na década de 40. Tá? E como que chega a Segunda Guerra Mundial a essas pessoas? Tá? Há uma preocupação com a defesa do território, né, do ponto de vista militar, mas não é uma preocupação tão grande. Tá? E não porque, veja, a maior preocupação que os militares brasileiros tinham era com a Argentina, que não tinha aderido ainda ao movimento, então, ao movimento dos aliados. Apoio, então, né, isso, então todas as fronteiras com a Argentina teve ali um destaque. Nesta aqui, especificamente, né, a preocupação maior foi uma preocupação vista no Brasil todo, que é os alemães, italianos e japoneses que estão no Brasil podem ser potenciais inimigos, já que o Brasil está na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Né? E em que isso impactou na vida das pessoas? Para Foz do Iguaçu foi designado um delegado especial, né? Alguém com uma formação em direito, alguém que tivesse condições de fazer uma análise mais avançada, né, sobre o perfil das pessoas que estavam aqui, e a ordem foi, não haviam japoneses, a ordem foi, as centenas de pessoas de nacionalidade italiana e alemã devem sair dessa faixa de fronteira. E esse foi o movimento que o delegado, na ocasião, levou adiante. Mas o que eu acho mais interessante dessa postura e do que acontece neste momento é que nós tivemos relatos, né, sobre a situação de Foz do Iguaçu. O que o delegado relata, por exemplo, das questões econômicas? Né? Ele nos documentos que ele escreve sobre a Tríplice Fronteira naquele momento, ele diz assim, olha, toda essa região do Rio Paraná está decadente. Essa região que foi movimentada por erva mate e madeira, neste momento, 42, que ele está aqui descrevendo a região, ele está dizendo, isso aqui está decadente. Né? E aí a gente tem uma série de outros elementos que ele coloca, mas o fato é que famílias foram obrigadas a sair de Foz do Iguaçu e morar em Guarapuava, que era a distância considerada segura. E Guarapuava era Brasil? No Paraná, Guarapuava aqui no Paraná. Tá. Já tinha saído faz tempo já do domínio espanhol, sim, né? O domínio espanhol, exatamente, já após-independência, isso, exatamente, século XX já. E aí você parte, então, para a segunda parte do seu livro, que você fala sobre a formação da Tríplice Fronteira em si, né? Então, através das estradas, das pontes, das cidades, as pontes também tiveram seu papel, né, de desenvolvimento da região, né? Sim, e dentro de um contexto de infraestrutura, né? Um contexto maior de infraestrutura. Veja, o que eu coloco nessa segunda parte do livro, eu estou dizendo assim, a partir de 1950, é muito difícil falar só de Foz do Iguaçu. Já era difícil antes. De 1950 em diante, até os anos 2000, eu chamo de formação da Tríplice Fronteira. Tá. 45 você colocou como mais ou menos como um demarcatório aí, né? Exatamente. E a gente pode deixar para o próximo bloco? Claro. Pós 45, claro. Então, depois dos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. 13 horas e 28 minutos.
A Copel trabalha para que você use sempre bem a sua energia. Agora você pode parcelar débitos pendentes pelo site. O sistema vale para valores até R$10.000 vencidos há mais de 60 dias em ligações ativas no nosso sistema de distribuição. Use bem a sua energia. Conheça esta facilidade e consulte condições na agência virtual do site copel.com. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Na vida, alguns acontecimentos mudam tudo. Um filho, o primeiro beijo, encontrar um ombro amigo. Desde cedo a gente aprende a diferença que isso faz. Como ter o seu próprio hospital, o ministro Costa Cavalcante. Ser reconhecido como referência na região. Saber que se pode contar com um laboratório de análises clínicas e serviços de diagnóstico por imagem com equipamentos modernos. Ou saber que, se precisar, você tem acesso a um centro de oncologia e cuidados multidisciplinares. Nessa vida, poder contar com atendimento nacional para urgência e emergência faz toda a diferença. E ter tudo isso com pronto atendimento 24 horas faz toda a diferença. Conheça mais sobre o Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante, e faça o seu com carência zero para consultas e exames laboratoriais. Consulte o regulamento no site. Itamed. Faz toda a diferença. Uma conversa aberta e descontraída sobre questões do cotidiano, sobre a vida e a evolução pessoal. Esse é o programa Papo Evolutivo, uma atração que a RCI e o IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, coloca no ar toda terça, da 1 às 2 da tarde. Participe, opine, mande suas dúvidas e contribuições pelo WhatsApp 991450911 ou pelo Facebook Rádio RCI Iguaçu. Papo Evolutivo, toda terça da 1 às 2, na RCI, a rádio da comunidade iguaçuense. Conversando, a gente se entende. Cansado de mais do mesmo? Associe a marca de sua empresa a programas e conteúdos de qualidade na RCI. Rede Comunicadora Iguaçu. Nossos pacotes incluem anúncios no rádio, no site semprerci.com.br, no aplicativo Sempre RCI, na transmissão com vídeo no Facebook e nas mídias sociais. Seja ouvido, visto e lembrado por seu cliente. Para opções de planos especiais, fale com o nosso departamento comercial 3523-2211 ou pelo WhatsApp 991450911. Anuncie na Rede Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Conversando sobre a história de Foz do Iguaçu, uma breve história de Foz do Iguaçu. Micael, então vamos lá. A gente tem aí a fase, então, de Itaipu, foi que catalisou toda a região, que trouxe muita gente para cá. Mas a gente teve também um incremento da movimentação do comércio no Paraguai. Isso ocorreu paralelamente? Como que foi essa... Porque também foi uma outra, como dizemos, um evento que marcou a cidade, que passou até uma característica da cidade para o Brasil, né? Eu me lembro que eu não morava em Foz ainda, e Foz era vista como a cidade da muamba, né? Muamba do Paraguai, Foz do Iguaçu era sinônimo, né, por um período de tempo. Isso foi simultâneo a Itaipu? Foi depois? Tá. Veja, eu sempre coloco que depois da década de 1950, né, essa região passa por transformações importantes. Duas essas que você menciona, né? A rede de infraestrutura, que conta com as estradas, as pontes e Itaipu Binacional, né? Portanto, um conjunto de infraestruturas importantes sendo instaladas nesta região. E do lado paraguaio também, uma iniciativa do governo de se criar uma área propícia para o comércio. Porque se você tem toda essa estrutura de estradas, por exemplo, né, você poderia ter um comércio internacional em Cidade do Oeste, né, que pudesse abastecer parte do mercado brasileiro. Então foi pensado, né? Uma estratégia do governo paraguaio. E a estratégia, veja bem, a estratégia num momento que a economia brasileira também não era aberta a importações tanto quanto passou a ser depois da década de 90, né? Então esse comércio, ele começou a se popularizar na virada da década de 70 para 80.
Então, no meados dos anos 80, o centro comercial em Cidade do Leste começou a ser ativado com as proporções que veríamos mais tarde. Este comércio, inicialmente, veja, é uma estratégia do Paraguai importar, naquele momento, da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, principalmente da Ásia, né? O Paraguai tem uma relação próxima com Taiwan, que foi importante nesse processo. Naquele momento, veja, as mercadorias vêm para os portos brasileiros e entram no Paraguai por via rodoviária e são revendidos ali no comércio em Cidade do Leste. A venda desses produtos em si não é um problema, né? A venda desses produtos em si. A grande questão é que esses produtos começaram a ser vendidos em larga escala, né, do lado paraguaio, e claro, foram aproveitados do lado brasileiro por aqueles que queriam aproveitar da infraestrutura precária que existia naquele momento aqui e entrar com esses produtos na forma, principalmente de descaminho, né, ou em alguns casos também contrabando, entrar com esses produtos no Brasil. Isso moldou a região de uma forma que, veja, quando as pessoas, quando ficavam desempregados ao término da construção da Itaipu Binacional, eles inclusive migravam para esse trabalho informal que demandava, exatamente, que demandava mão de obra, né? Então, acho que no livro eu não comento muito sobre isso, mas mais recentemente tenho estudado esse assunto com mais profundidade. O que aconteceu na virada do século XXI, terminando esse período que eu chamei de formação da Tríplice Fronteira, e aí já entrando na Tríplice Fronteira formada, e pensar Foz do Iguaçu dentro desse contexto da Tríplice Fronteira, o que aconteceu foi que as pessoas começaram a trabalhar num sistema de compra de mercadorias em Cidade do Leste, o que você menciona, que eu via em outras cidades no Brasil, em atacado. Isso foi amplamente noticiado pela grande mídia. Exatamente, a compra em atacado e em um flagrante, né? O tempo todo flagrando-se os comboios, as centenas de ônibus, né? Esse movimento, ele foi tão difícil de pará-lo, de estancá-lo, e só foi possível por meio de ações coordenadas de várias forças, inclusive entre forças de segurança e justiça, enfim, etc. Foi tão difícil que em 2014, quando houve uma dessas, uma investida forte da Receita Federal, nós tivemos aqui em Foz do Iguaçu uma pressão muito grande das pessoas, e inclusive a cidade chegou a ficar sitiada por um período de tempo até que pudesse chegar forças de outros lados do estado do Paraná para poder abrir a cidade. Fechou-se a cidade no pedágio e fechou-se a cidade na Ponte da Amizade. Isso foi em 2004, não faz muito tempo, né? Esse movimento ele foi muito forte, né? E passado este período, hoje não há mais, não é mais possível fazer o registro de comboios, de ônibus, vindo exclusivamente para... A problemática do contrabando existe, mas ela está em um outro patamar neste momento. Aí são mais produtos mais específicos, né? Cigarro, não é mais tanta variedade de produtos como tinha antes também, né? Antes tinha muita movimentação de produtos diferentes, né? Parte tecnológica, brinquedos, roupas, era tudo, né? Há uma mudança importante também neste período aí, é o comércio do Brasil direto com a China. O Brasil tinha um comércio menor com a China no início dos anos 2000. Né? A proporção deste comércio cresceu 30 vezes para 2015. Então é muita coisa. Então muitos produtos que antes, os produtos populares que se encontravam em Cidade do Leste não se encontravam no Brasil, passaram a ser encontrados direto no Brasil. Perfeito. Né? Então essa mudança também é importante. Também, né? Claro, o dólar oscilando. Hoje a gente vai no Paraguai, os preços nem compensam, porque o dólar é altíssimo, né? Tudo em dólar. E essa estratégia do Paraguai movimentou o comércio, que é importante, e atraiu também para a região muitas pessoas de diversas nacionalidades. Isso, a questão das etnias. Exatamente, o que até a gente coloca que, veja, a quantidade que temos de chineses e libaneses, para pegar duas nacionalidades aqui como exemplo, em Foz do Iguaçu, é um número muito grande, considerando o tamanho da cidade, as características, enfim, é um número menor comparado com São Paulo.
por exemplo. Não, libaneses, na época que aconteceu ali essa última guerra do Líbano, eu trabalhava na escola libanesa, na área financeira lá. Então, assim, a gente acabou acompanhando um pouco, né? E o número de libaneses aqui na região é muito grande, é a segunda do país, né? Então, qualquer evento que ocorra lá, a gente também sofre aqui as consequências, né? Sim, sim. Há uma conexão importante, né, dessas pessoas que aqui residem com seus países de origem, onde estão parte dos seus familiares, né, onde estão muitas vezes negócios, onde estão outras pessoas, enfim, há essa conexão sem sombra de Nessa dúvidas. época que já começou, você até estava falando aqui, né, nos bastidores sobre a questão do terrorismo tem relação muito com essa região aí também, né? Sim, veja, esse assunto do terrorismo na área da Tríplice Fronteira é um assunto que, para quem, como eu, que venho estudando relações internacionais nos últimos anos, é o assunto que a região é conhecida nas relações internacionais. Se tem um assunto que torna a Tríplice Fronteira, aí fugindo de Foz do Iguaçu, se tem um assunto que torna esta região conhecida nas relações internacionais para os governos, do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, Israel, este assunto é o terrorismo. E é um assunto muito complexo, porque nós temos a Argentina, que passou por duas explosões na década de 90, né, uma na Embaixada de Israel e outra na Associação Mútua Israelense. Os argentinos já inicialmente, logo após o início das investigações sobre quem teria cometido os atentados, apontam para a Tríplice Fronteira como este lugar sem lei, como esta terra de ninguém, enfim, uma série de outras coisas que era, de certa medida, possível fotografar com imagens de problemáticas associadas ao crime comum, crime de contrabando, descaminho, enfim. Né? Essa vinculação com o terrorismo ocorria por dois motivos. Os argentinos argumentavam que poderia ser que os terroristas tinham entrado pela Tríplice Fronteira, porque seria fácil na versão deles, ou teria tido algum apoio logístico. Né? Isso, de 92 a 2001, existe essa vinculação, mas ela é muito restrita à imprensa da Argentina, à imprensa do Brasil, uma coisa mais restrita. Em 2001, após o ataque aos Estados Unidos, nós temos os Estados Unidos com força total, né, sobre a região, tecendo análises, e aí a imprensa é muito importante neste aspecto, né, porque ela vem e disse que o especialista disse que, enfim, começa a fazer um conjunto de matérias. Veja, há livros publicados sobre isso, né, que de 2001 a 2004, muitas matérias saíram no The New York Times, por exemplo, falando sobre a Tríplice Fronteira. E nos veículos do Brasil, da Argentina também, né, associando a Tríplice Fronteira a eventuais problemas, que alguém disse que a realidade, né, os fatos naquele momento, apontou para que eventualmente poderiam haver problemas estruturais, uma série de coisas, que a região da Tríplice Fronteira seria uma espécie de paraíso seguro para que terroristas, para que criminosos pudessem recolher os dividendos de suas atividades para financiar outras atividades. Né? Isso foi muito forte no início dos anos 2000, e de certa maneira a gente tem identificado que em 2018 também foi um ano que novamente tem uma série de outras coisas postas aí. Recentemente fizemos, eu e um grupo lá na Unila, um estudo sobre o que saiu na mídia de 2018. Agora, semana que vem, a gente deve apresentar esses resultados aí, justamente nessa perspectiva de ver como que a mídia está olhando para este problema. Isso é importante, porque às vezes a gente está aqui, a gente tem uma visão intra, né? Na hora que você vê o que está acontecendo lá fora, a gente tem um outro retrato, né?
Exatamente. Totalmente diferente. Agora, Micael, a Maria Edna, ela falou que já quer comprar o seu livro, falou como é bom ouvir essas histórias, só enriquece meu conhecimento. Deus, parabéns para você. Obrigado, agradeço. Maria Edna, o livro, ele tá aqui nas livrarias de Foz do Iguaçu, mas se você for de fora, vou colocar aqui qual é o site da Epígrafe, onde você pode adquirir o livro do Micael, tá bom? Agora, Micael, acho que a gente... Vamos conversar daqui a pouquinho? Sim. No último bloco? Gente, daqui a um minutinho, depois do intervalo, a gente volta. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Todos os sábados, 12h30, você tem horário marcado com a psicóloga Rosiane Delgado no programa Viver Bem. Informações e dicas para descomplicar a vida, com foco na saúde e no seu bem-estar. Programa Viver Bem, sábados do 12h30 à 1h, na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. Que tal ter acesso a notícias da Globo News, aos jogos do Sport TV e às novelas da Viva, onde e quando você quiser? Conheça a tecnologia de streaming da Linka Netfoss, que também tem a melhor internet por fibra ótica da cidade. Com o streaming, você pode ver esses conteúdos no seu celular, tablet e computador, mesmo se não estiver na sua casa. Funciona como a Netflix, e você pode escolher qual jogo, noticiário ou novela quer assistir, mesmo que ela não esteja passando no canal naquele momento. Uma assinatura permite que até 5 pessoas acessem ao mesmo tempo. Entre em contato com a gente pelo nosso Facebook, Linka Netfoss, ou no site www.linka.net.br. Anotou? Linka, a melhor internet por fibra ótica e streaming de notícias, esportes e novelas para você ver no tablet, PC ou celular. Todos os sábados, à 13h, a RCI convida você para o debate do seu projeto de vida. O que você quer deixar como legado de sua existência? Quais são as suas metas pessoais? Como gostaria de ser lembrado? O que lhe motiva a ir adiante, faz brilhar os seus olhos? Venha e participe desta jornada. Ouça ao vivo no rádio e assista a live no Facebook Rádio RCI Iguaçu. Programa Projeto de Vida, sábado, da 1 às 2 na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Sabe por que Foz virou a página e investiu muito na coleta seletiva? Para você separar o lixo orgânico do reciclável e saber que agora, com os novos caminhões da coleta seletiva, esse material está indo para o lugar certo e está ajudando os catadores a aumentarem a sua renda familiar com dignidade. É isso, dona Cleusa? O lixo está virando dinheiro aqui em Foz. A prefeitura está colocando a casa em ordem. Foz virou a página e segue em frente. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Gente, nós estamos num papo muito gostoso aqui falando de Foz do Iguaçu, da história de Foz do Iguaçu. E aí nós vamos entrar agora no século XXI, né? Você já começou a falar algumas coisas, né? Até dessa relação toda aí do terrorismo com a região, essa rota aí dos produtos, né? Do comércio aqui do Paraguai, quanto que foi fomentado mais nesse período, não é? E o que você pode falar, então, aí sobre... eu penso, né, e eu concordo com o seu livro, até porque, assim, a gente já teve aqui a Denise Paro, Sim, claro. Que ela escreveu sobre a história de Foz do Iguaçu também, mas num outro viés, né? E no livro dela, ela também coloca que, assim, o último desenvolvimento, digamos assim, que mais está movimentando o desenvolvimento da cidade, tem mais a ver com o lado intelectual, que é a área da educação, principalmente universitária, né? Uhum. Que assim, a gente tem aí as universidades, elas sendo criadas, UNILA, né, a Uniamérica toda remodelada, com uma metodologia de ensino totalmente inovadora, já ganhou até prêmio. A gente trouxe aqui um professor, coordenador da área de administração da Uniamérica, que ganhou um prêmio nacional de inovação na administração. Então, a gente tem aí um desenvolvimento na área da educação universitária muito grande, né? Claro. E aí, de novo, sempre tentando fazer aquele exercício de olhar a região, né? A gente tem que pensar como que é interessante a cidade de Foz do Iguaçu se tornar um espaço com muitas oportunidades universitárias,
né? Como as que você mencionou, por exemplo, e também pensar como que Foz do Iguaçu está dentro de um processo um pouco mais amplo também, que engloba as ofertas de ensino superior de medicina no Paraguai, por exemplo. Pois é, isso é uma realidade. Muita gente, eu tenho muitos amigos que vão para o Paraguai fazer medicina lá. Sim, e muitos que têm vindo, né, Exatamente. de fora para Foz do Iguaçu, ou seja, moram uma em Foz migração do Iguaçu. diferente que a gente tem na região hoje, né? Exatamente. Não só de estudantes, mas de profissionais também. Essa é uma região de imigração e de migração na essência, na né? essência, né? Veja, nós tivemos aí vários processos, né? Um processo de imigração no começo da história desta região aqui com, por exemplo, as pessoas que vieram para a colônia militar, né? Nós tivemos, não foram muitas as pessoas, mas dentro de um contexto, um número razoável. Nós tivemos um contexto migratório muito grande com Itaipu. Em paralelo, um contexto imigratório muito grande com o comércio de Cidade do Leste. Né? E nós temos, de 2010 em diante, um contexto migratório e imigratório, sobretudo para o contexto da UNILA, né? E mais recentemente, meados dos anos 2010, a gente tem um número de pessoas chegando a Foz do Iguaçu para cursar medicina no Paraguai, né? Mais especificamente aqui. Também, né, Micael? Exatamente. Porque, exatamente. Querendo ou não, hoje o número não é tão significativo em termos da população. A gente tem mais ou menos 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas na região, mas são profissionais com um alto nível de gabarito de média, de mestrado, doutorado. Então, assim, pessoas muito competentes, né, que vêm para cá também e também fazem mudanças na cidade, né? Claro. E nesse sentido, veja que interessante. A gente tem uma perspectiva, né, de futuro enquanto um crescimento mais sustentável para a economia da cidade e da região do que tínhamos no início dos anos 2000. Né? Por exemplo, no início dos anos 2000, havia uma situação muito diferente, quer dizer, em termos de 20 anos, né, a região passa de novo por um conjunto de mudanças que a tornam uma região jovem, né, com muitas pessoas que vieram para compor. No livro, em algum momento, eu falo até de um certo choque entre outsiders, né, e estabelecidos, né, usando uma expressão do Norbert Elias, para explicar um pouquinho como que as pessoas que estavam em Foz do Iguaçu, uma cidade pequena, de interior, que pensavam determinadas coisas, como que essas pessoas recebem aqueles outsiders, né, aqueles que vêm de fora, inicialmente para Itaipu. Né? Como que a região, a cidade recepciona, né, essas pessoas. Então, esse, sem dúvida, é um movimento importante e que tende a deixar marcas aí duradouras. Em termos de perspectiva, você vê a educação como sendo a base no futuro? O que você acha? Olha, me parece, caminha para a educação, para as vagas de ensino superior e tudo aquilo que as vagas de ensino superior e as universidades em Foz do Iguaçu e no Paraguai, elas trazem para Foz do Iguaçu, né? Neste conjunto, me parece que há uma série de valores que vão circular, né? Há uma série de elementos importantes que vão demandar de comércio, que vão demandar de imobiliárias, que vão demandar de serviços, inclusive públicos, né? A gente tem aí, inclusive, problemas na saúde pública desta cidade associado ao fato de que, apesar de figurar para dados, né, para dados estatísticos, como uma cidade de médio, pequeno porte, Foz do Iguaçu tem um público, né, falava anteriormente contigo nos bastidores, que chega a 1 milhão de pessoas. Então, eu ia comentar sobre isso.
A gente tem lá, pelos dados do IBGE, 200 e poucas mil, não é isso? Foz do Iguaçu. Isso. Mas esse número de 1 milhão na região é chocante, ou seja, a densidade é muito grande demográfica aqui, né? Porque você estava... Fala sobre aquela delimitação de 12 quilômetros, para a gente poder entender. Isso é mais recentemente, né, saindo um pouquinho aqui do livro, mas conectado aos assuntos do livro. Até porque a história vai até aqui, mas a gente vai ter uma continuidade, né? E o livro de 2013, né, que eu terminei ele em 2013, foi publicado em 2014, então algumas coisas atualizaram de lá para cá. Você vai ter que fazer a segunda edição. Inclusive aspectos relacionados à minha atuação enquanto historiador, né? Desde então eu trabalho na UNILA e faço pesquisas, né, sobre a Tríplice Fronteira no âmbito das relações internacionais. E a gente, quando sai um pouco de Foz do Iguaçu, nunca podemos perder as cidades da região de vista, mas quando a gente sai um pouquinho e pensa uma região chamada Tríplice Fronteira, uma região que compõe Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu e a região metropolitana de Cidade do Leste, que pega a Cidade do Leste, Porto Franco, Mingaguaçu, Hernandares, que está tudo misturado, tudo junto. Quando a gente chama esta região, porque ela é interligada, fatos que acontecem no Paraguai impactam Foz do Iguaçu. Crises no comércio em Cidade do Leste implicam inadimplência em Foz do Iguaçu. Então, vejam, quando eu pego este aspecto um pouco maior, olho nessa perspectiva um pouco maior, eu tenho o que nós estamos chamando no âmbito do grupo de pesquisa que eu coordeno na UNILA, nós temos a região da Tríplice Fronteira. Dentro da região da Tríplice Fronteira, nós temos a área da Tríplice Fronteira, que nós estamos chamando, que é um raio de 12 quilômetros, especificamente a partir da Ponte da Amizade, né, mas que, a nosso ver, abarca todas as principais relações que acontecem na Tríplice Fronteira. Pega as 3 cidades, inclusive, Foz do Iguaçu, Cidade do Leste e Porto Iguaçu, este raio, vejam, elas estão todas dentro de um raio de 12 quilômetros. Nós temos geração de energia Itaipu, nós temos comércio Cidade do Leste, veja, a energia de Itaipu está estimada em algo em torno de 4 bilhões de dólares. O comércio de Cidade do Leste está por aí também, em torno de 4 bilhões de dólares. É muito dinheiro que circula nesta região tão pequena. E por ali, por essa região pequena, que está a BR-277, Ruta 12 no Paraguai, Ruta 7 na Argentina, estão as pontes. É por este espaço pequeno que passam as mercadorias e que circulam 97 mil pessoas por dia só na ponte do Brasil com o Paraguai. Esse número é o maior número de circulação de pessoas das Américas. Poxa. Só há uma ponte nos Estados Unidos com algo parecido que circulam 62 mil pessoas. Essa estatística é recente? Recente. O dado de 97 mil é da UDC. Sim. A última pesquisa feita em 2018. Agora, essa delimitação de 12 quilômetros foi por... Não foi aleatório, vocês definiram justamente porque nesse raio é que acontece a maior concentração, não é isso? Exatamente. No nosso entender, esta é a área da Tríplice Fronteira. Que este conceito nós não inventamos, ele é um conceito que existe de 2001 para cá muito forte nos documentos americanos, principalmente, que é um conceito utilizado de uma forma muito genérica para dizer que tudo de ruim acontece na Tríplice Fronteira. Em termos gerais, pensando nos problemas de criminalidade, de contrabando, descaminho, terrorismo, etc. E nós estamos numa perspectiva de análise de dizer, olha, existem alguns problemas, mas também existe uma série de coisas que acontecem tudo aqui nesse raio de 12 quilômetros. E é essa nossa perspectiva, trabalhar neste sentido e contextualizar. Tem um velho historiador já falecido chamado Eric Hobsbawm, que ele diz assim, a história é a disciplina do contexto. Então, muitas vezes o cidadão comum do dia a dia, o político, enfim, o gestor, ele está preocupado com determinadas coisas. O historiador, ele está preocupado com o contexto. Por que as coisas acontecem? Explicar isso, dar uma explicação para as coisas, envolvendo e vendo várias situações, como que elas convergem para que determinado evento ocorra. Agora, em termos como que eu vou dizer assim, de desenvolvimento da economia, da política, e até, assim,
focando mais meio ambiente, a gente também está tendo uma mudança de cultura na cidade, né? São várias iniciativas que estão havendo. Hoje a gente tem até uma instituição aqui que estava fazendo várias ações de educação quanto ao descarte de lixo, revitalização. Vai ser feito um projeto aí no Rio Embu-Boici de revitalização de toda aquela área. Então, assim, toda a questão que ficou para segundo plano, vamos desenvolvendo, vamos crescendo, mas de maneira desorganizada, né, ocupando áreas aí onde seria preservação, área de... tem um nome, esqueci como é que chama, que é tipo a reserva que precisa ficar, né, nas margens do rio, e a gente já tem aí uma mudança de mentalidade, né, e em termos ambientais também, né? É lógico que isso é incipiente, isso tá, né, é recente, são pequenas iniciativas, né, são estudantes da Uniamérica, até a gente já teve um livro aqui falando sobre essa revitalização do Embu-Boici, mas a gente tem também eu penso que a gente deve passar também por uma mudança nessa área, né? E outra coisa é a questão da saúde, né? A gente não tem uma boa gestão de saúde aqui hoje, né? A grande problemática que nos toca, né, volta para aquilo que eu comentava anteriormente. A gente ainda tem uma cidade que tem aspectos de ser uma cidade pequena, de cidade pequena, características de interior, porque se você olha num contexto do Brasil, o que é Foz do Iguaçu para o Brasil? Né? Então, é uma cidade de interior. O Brasil é um país de vocação atlântica, né? Portanto, nós temos a maioria da população brasileira não vive nas fronteiras do Brasil. Então, nós temos essa vocação atlântica. Foz do Iguaçu é a maior cidade de fronteira do Brasil, né? Mas ainda assim é uma cidade, em nível Brasil, uma cidade pequena, sobretudo olhando para as estatísticas, olhando para o número de habitantes da cidade. Porém, quando a gente fala da região da Tríplice Fronteira, ela aumenta, ela potencializa as políticas de saúde, por exemplo. Se elas virem com um orçamento para 250 mil pessoas, elas não atendem Foz do Iguaçu, inclusive não atendem outras cidades de fronteira, mas Foz do Iguaçu... Porque muita gente vem desses outros países para poder... Sim, nós temos um outro fenômeno que eu não falei, porque não dá para falar tudo, né? Mas nós temos um outro fenômeno, que são os brasiguaios no Paraguai. São pessoas que fazem questão de serem atendidos no Brasil, inclusive. Né? E isso, portanto, Foz do Iguaçu, para um futuro muito, muito breve, né, precisa talvez olhar para um contexto maior e buscar soluções que não são soluções locais, mas que são muitas vezes soluções transnacionais, né, que precisam envolver o Paraguai, que precisam envolver a Argentina, enfim, situação um pouco mais complexa. Olha, Micael, eu agradeço muito a sua participação. É muito bom a gente conhecer um pouco da realidade de onde a gente vive, né? Ficou aí uma aula de história para todos nós, né? A gente já está sabendo que você está aí com mais 2 livros no forno, então, assim que sair da gráfica, a gente quer contar com você aqui de novo. Agradeço e fico à disposição. A gente agradece também a companhia de vocês e esperamos aí para o próximo Entre Livros, sexta-feira que vem, 13 horas.